para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, entra agora na vida do teu filho, toma ele nas tuas mãos, Senhor, que vai trazer a palavra, que vai, Senhor, ó Pai, ser usado pelo teu Espírito Santo. Meu Deus, ó Pai, que ele venha ser uma ferramenta, instrumento, Pai, aleluia, para que o povo venha, não só agora que está vendo ao vivo, mas depois pelas redes sociais, Senhor, usando a tecnologia para que o teu povo seja tocado. Potencializa esta palavra, potencializa essa programação no YouTube, no Instagram, aonde chegar, Senhor, ó Pai, esta oração, esta programação, esta rádio, esta palavra, meu Deus, ó Pai, entra com providência, entra, meu Pai, como flecha, Senhor, ó Pai, no coração de cada um, Pai amado. Eu te entrego a bênção e a vitória, eu te entrego o teu filho nas tuas mãos, em nome de Jesus. Fica à vontade, tá? Dá lugar, fala com o povo, que o povo quer te ouvir, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Meus Deus. irmãos, Deus me entregou uma palavra e eu preciso ser fiel a esta palavra. Ela se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 21, Aleluia. versículo de número 12. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 21, e versículo de número 12. É um texto clássico, é um texto muito conhecido, e Deus me entregou algumas verdades neste texto, especialmente para esta tarde, especialmente para você que está me ouvindo. Mateus capítulo 21, versículo 12, diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo, então, os principais dos sacerdotes e os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se, e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tirastes o perfeito louvor? E você que está em casa, diga amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, eu quero falar convosco nesta tarde acerca do que Jesus faz quando ele chega no templo. O texto que nós lemos aqui, como eu disse, é um texto clássico, é um texto muito conhecido. Este texto foi escrito e relatado pelo evangelista São Mateus, também conhecido como Levi, filho de Alfeu, cobrador de impostos. A Bíblia vai nos dizer que certa feita, diácono Márcio, Aleluia. Mateus ele estava fazendo o seu trabalho na coletoria, como cobrador de impostos. E a história vai nos dizer que os cobradores de impostos, eles eram tidos como traidores pelo seu povo. Porque os cobradores de impostos, eles eram nada mais, nada menos do que judeus comprados pelo Império Romano para cobrar impostos do seu próprio povo. Então eles eram tidos como traidores pelo seu povo. Eles eram tidos como escória pelo seu povo. Imagina comigo a cena. Mateus está na coletoria, recebendo os impostos, fazendo o trabalho que ele foi escolhido para fazer. E todos que passam por ele, olham para ele com um olhar de desprezo, olham para ele com um olhar de indignação, olham para ele com um olhar de revolta. Imagino eu que as pessoas passam por Mateus e começam a cochichar, começam a fofocar, começam a falar dele, porque ele se vendeu ao Império Romano, porque ele se entregou ao Império Romano para cobrar impostos. Imagina você comigo o coração daquele homem. Imagina você comigo a alma daquele homem, porque cá para nós, ninguém gosta de ser desprezado,
Ninguém gosta de ser tratado com chacota. Ninguém gosta de ser tratado visto de má forma. Ninguém gosta de ser visto assim. Mateus, eu acredito que ele estava triste. Eu acredito que ele estava chateado. Eu acredito que ele estava mal por dentro, até que a Bíblia vai nos dizer que um dia Mateus vê que alguém olha para ele de uma forma diferente. Aleluia. Um homem passa pela mesma coletoria em que Mateus trabalhava e não olha para ele com desprezo. Não olha para ele com revolta, não olha para ele com indignação. O homem que desta vez passa pela coletoria e olha para ele de uma forma diferente. Aleluia. O homem que dessa vez passa pela coletoria, olha para Mateus com amor, olha para Mateus com esperança, olha para Mateus com carinho. Eu acredito que quando o olhar de Mateus e o olhar daquele homem se cruzam, ele sente a diferença do olhar. E eu imagino que ele se pergunta: meu Deus, que olhar é este? Meu Deus, que amor é este? Meu Deus, que carinho é este? Eu nunca tinha sentido isso. Eu quero lhe dizer nesta tarde que se o convívio, se a sociedade em que você vive te despreza, se a sociedade em que você vive olha para você com revolta, olha para você com indignação, se as pessoas que estão ao seu redor não dão nada por você, te julgam, te caluniam, fofocam ao teu respeito, existe alguém que olha para você de uma forma diferente. Existe alguém que te vê de uma forma que os outros não te veem. Este alguém é Jesus de Nazaré. Oh, glória! Por que ele te olha desta forma? Porque ele não vê como o homem vê, pastor Edson. O homem vê o agora. Jesus olha lá na frente. Jesus não vê quem você é, Jesus vê quem você vai se tornar nas mãos dele. Aleluia. Jesus vê o que ele vai fazer na tua vida, o que Deus tem para fazer na tua vida é grande, e a forma como ele te olha não se compara. Aleluia. A forma como você foi visto até hoje. Glória a Deus. Jesus Cristo te valoriza. Jesus Cristo acredita em você. Jesus Cristo tem esperança em você. Aleluia. Jesus Cristo quer fazer de você um grande homem, uma grande mulher de Deus. As pessoas não dão nada por você, mas se você entregar sua vida a Cristo e atender ao chamado dele, ele vai fazer algo tremendo e glorioso na tua vida, de forma que o nome dele vai ser glorificado. Glória a Jesus, eu creio, Pai. Jesus passa pela coletoria, o homem que passa é Jesus. E ele diz: Mateus, segue-me. Mateus larga a coletoria. Mateus larga a cobrança de impostos e passa a seguir Jesus. E o que Mateus vivencia com Jesus, diácono Márcio, é maravilhoso. Aleluia. Mateus, ele vê Jesus fazer milagre. Mateus, ele vê Jesus curar o enfermo. Oh, meu Deus. Mateus vê Jesus levantar o paralítico. Faz o surdo ouvir, o mudo falar, o cego enxergar. Aleluia. Mateus vê Jesus Cristo ser crucificado. Mateus vê Jesus Cristo ressuscitado. E Mateus, ele sente a necessidade de transmitir o que ele viu, ouviu, aos judeus da sua época, para que eles possam crer e entender, pastor Edson, que Cristo é de fato o Filho de Deus, o Filho de Davi. E dentre as muitas histórias que Mateus nos traz em seu Evangelho, ele nos traz esta, de quando Jesus purifica o templo. Esta história aqui passa-se logo após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O texto bíblico vai nos dizer que Jesus entra na cidade montado em um jumentinho, filho de uma jumenta. Quando ele entra na cidade, alguns da multidão o reverenciam, alguns da multidão o reconhecem, alguns da multidão se prostram, colocam tapete para ele passar, colocam ramos de árvore para ele passar. Jesus, ele é bem recebido por uns, mas ele é desprezado por outros. Afinal, não dá para agradar todo mundo, não é verdade? Não dá para ser aceito por todos. Nem todo mundo vai para a nossa cara, mas glória a Deus por isso. A Bíblia vai nos dizer que, quando Jesus entra em Jerusalém, o primeiro lugar em que ele vai, pastor Edson, é no templo. E quando Jesus chega no templo, o que é que ele faz?
Quais são as atitudes de Jesus quando ele chega no templo? É aqui que eu quero começar a mensagem. Iniciar a mensagem de Deus para a tua vida. A primeira coisa que Jesus faz quando chega no templo é limpá-lo. Aleluia. Eu quero lhes dizer nessa tarde que Jesus vai limpar a casa. Aleluia. Eu quero lhes dizer nesta tarde Eita. que Jesus vai limpar a igreja. Vai, em nome de E Jesus. como é que ele limpa, pastor Edson? Como é que ele limpa, diácono Márcio? Da seguinte forma, outro texto bíblico vai nos dizer que ele pegou uma azorraia, um chicote, e começou a bater. Começou a bater. Expulsou os que vendiam e compravam no templo. E fez mais, ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Foi assim que Jesus limpou o templo. Agora preste atenção em um detalhe. Os homens que estavam naquele templo, eles estavam, segundo o texto bíblico, comprando e vendendo, fazendo transações comerciais. Só que se nós formos analisar o texto no seu original grego, nós vamos perceber, diácono Márcio, que o problema ali não era comprar e vender. Comprar e vender ali era normal. Comprar e vender ali já acontecia há muito tempo. O problema ali era a forma como as transações eram feitas. O problema ali era a forma como as transações aconteciam. As transações que aconteciam ali, pastor Edson, eram fraudulentas. O contexto histórico vai nos dizer que os mercadores vendiam animais para o sacrifício por um preço exorbitante, por um preço acima do normal, aproveitando-se daqueles que tinham vindo de muito longe. Os cambistas trocavam todas as moedas internacionais por moedas especiais do templo, que era o único dinheiro aceito pelos mercadores. E muitas vezes enganavam os estrangeiros que não conheciam as taxas de câmbio. Aleluia. O problema ali era esse. Essa atividade comercial exercida dentro da casa de Deus, pastor Edson, frustrava as pessoas que procuravam adorá-lo. Ou seja, as pessoas chegavam ali, diácono Márcio, para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para cultuar a Deus. E quando eles viam aquela cena, quando eles viam o engano, quando eles viam a fraude, quando eles viam a mentira, quando eles viam o mau testemunho, eles olhavam e falavam assim: adorar a Deus é isso aí? Cultuar a Deus é isso aí? Servir a Deus é ser desse jeito? Servir a Deus é agir dessa forma, com fraude, com mentira, com engano? Não. Agir, ser cristão é dessa forma, trabalhar com Deus é dessa forma? Eu tô fora. Jesus está dizendo nessa tarde que muitas casas vão ser limpas. Jesus vai virar a mesa de muitos mentirosos. Jesus vai virar a mesa de muitos enganadores. Jesus vai bater, vai limpar a casa e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. A palavra de Deus diz no livro de Salmos que quem usa de engano não permanecerá na casa de Deus. Não permanecerá na presença do Senhor. Tem gente enganando, mentindo, agindo com fraude, achando que Jesus não está vendo. Papai. Achando que vai continuar do mesmo jeito que está. Jesus está dizendo nessa tarde, não vai ficar assim. Eu vou entrar no templo, eu vou entrar na casa e eu vou limpar o que está fazendo. Espírito Santo, vai lavando, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus entra no templo, expulsa os cambistas, manda embora, glória. derruba as mesas. E sabe o que ele faz? Aleluia. Ele prega. Ele diz: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Ai, coisa linda, Pai. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Como é bom, meu Deus. Perceba que Jesus, ele não limpa o templo só por meio de atitudes. Ele limpa o templo por meio de atitudes e por meio da palavra. Por meio da palavra e por meio da atitude. Tem gente querendo limpar o templo, tem líderes querendo limpar o templo só por meio da palavra, mas não toma atitude nenhuma para mudar a situação.
não toma atitude nenhuma para mudar o que está acontecendo. Vem. A casa está cheia de adúltero. Aleluia. A casa está cheia de mentiroso. A casa está cheia de falso profeta. A casa está cheia de prostituto, de prostituta. A casa está cheia de gente sem um pingo de temor ao Senhor. E tem pastor achando que só pregando a palavra vai mudar alguma coisa. Deus está dizendo não, toma uma atitude. Pega o cajado que Deus colocou na tua mão e usa ele. Coloca esse obreiro para sentar. Coloca esse adúltero para sentar. Coloca essa mentirosa, esse mentiroso, esse que está usando de engano na casa do Senhor, de disciplina. Usa a vara que Deus colocou na tua mão. Senão você vai estar sendo conivente com o pecado que há dentro desta casa. Eu vim para falar o que Jesus mandou falar. Glória, eu estou só me alimentando. Se você não usar o cajado que Deus colocou nas tuas mãos, se você não usar a autoridade que Deus te deu, se você não tomar uma atitude, Deus está vendo e Ele está dizendo, você está sendo conivente com o pecado que há dentro desta casa. Você está sendo conivente com a mentira, com o adultério, com a prostituição e com a fraude que há dentro desta casa. Prega a palavra, mas tome atitude. Pregue a palavra, mas faça alguma coisa. Lembra de Eli? Eli foi um desses. Os filhos dele pecavam. Os filhos dele ficavam com as mulheres dentro do templo. Os filhos dele roubavam aquilo que era do Senhor. E sabe o que ele fez? Usou só a palavra. Chegou os filhos dele e falou, por que vocês estão fazendo isso? Vocês não têm temor do Senhor? Mas a Bíblia não fala em nenhum momento que ele tirou os filhos dele do cargo. Foi conivente com o pecado dos filhos. Sabe o que aconteceu? A cidade foi invadida. Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Foi conivente com o pecado dos filhos. Usou a palavra, mas não tomou atitude para mudar a situação. Deus está dizendo, deixa de ser conivente. Toma uma atitude e use o cajado que eu coloquei nas tuas mãos. Aleluia. Agora tem também o outro lado da moeda. Tem também o outro lado da história. Tem gente querendo tomar atitude, mas não quer pregar a palavra do jeito que ela é. O que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Na maior parte das vezes, por meio da sua palavra. Se nós tomarmos uma atitude, todas as nossas atitudes devem ser pautadas na palavra de Deus. Todas as nossas atitudes devem ser embasadas na palavra de Deus. Aleluia. Tem gente querendo tomar atitude, mas nada de pregar a palavra. Nada de falar o que Deus manda falar. Prega. Embase as suas atitudes, as suas escolhas, as suas decisões na palavra de Deus. Glória a Jesus. Porque as decisões da igreja, quem toma é o pastor, é sim, mas ele recebe de Deus. Verdade. Ou seja, Deus está por trás da autoridade do líder. Deus está por trás da autoridade do pastor. E esta autoridade, ela deve ser ratificada. A autoridade da escolha, a autoridade da decisão, ela deve ser ratificada pela Escritura. Ela deve ser ratificada pela palavra de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se as decisões que você toma não estão embasadas na palavra de Deus, esquece. Se as escolhas que você, pastor, líder de ministério, toma, não estão embasadas na palavra de Deus, esquece. A igreja, ela deve ser regida, dirigida por meio da palavra. Glória a Deus. Por meio das Escrituras Sagradas. Continuando. A primeira coisa que Jesus faz quando chega no templo é limpar. A segunda coisa que Jesus faz quando chega no templo é curar. Operar, trabalhar. Tem muitas igrejas em que Cristo não opera mais como operava, pastor Edson. Por que será? Tem muitas igrejas em que milagres não acontecem mais como aconteciam, Diácono Márcio. Por que será? Depois que Jesus limpa, é que Jesus cura. Depois que Jesus limpa, é que Jesus trabalha. Depois que Jesus tira, é que ele tem liberdade para fazer. Se faz muito tempo que Cristo não trabalha na sua igreja, é porque alguma coisa está acontecendo. É porque alguma coisa está errada. É porque alguma coisa precisa ser corrigida. Deixa Jesus limpar. Aleluia. Deixa Jesus fazer. Limpa. E as coisas vão começar a acontecer. Limpa, papai. Versículo 14, a Bíblia diz, depois que Jesus limpa, foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Uma coisa que eu acho interessante aqui,
pastor Edson, é que o texto não diz que Jesus foi até eles. O texto diz que eles vieram ter com Jesus. Porque quem quer milagre corre atrás dele. Quem quer a bênção corre atrás. Quem quer a cura corre atrás. Faz alguma coisa para receber. A Bíblia vai nos dizer no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, que Jesus ele estava na casa dele. A multidão estava ao redor. De repente, trouxeram até Jesus um homem paralítico numa cama. 4 homens trouxeram um paralítico até Jesus. A casa estava lotada, a casa estava cheia. Não tinha como eles passarem, nem pela porta, nem pela janela, para levar o homem até Jesus. Olha a fé, para você ver que quem quer dá um jeito. Quem não quer inventa milhões de desculpas, mas quem quer corre atrás. Eles olham na janela, não tem como entrar. Eles olham para a porta, não tem como entrar. Mas eles percebem que tem um lugarzinho no telhado. Para eles baixarem o homem aonde Jesus está, para Jesus ver aquele homem. Quando Jesus vê a atitude daqueles 5 homens, Jesus não aguenta. Jesus vê a fé daqueles homens e cura o que estava deitado. Mas foi necessário ele tomar uma atitude. Ele pensou, eu não consigo levantar. Como é que eu vou até Jesus? Eu sou paralítico, como é que eu vou até Jesus? Ele lembrou que ele tinha 4 amigos que podiam levá-lo até Jesus. Deus está dizendo a alguém nessa tarde, para de inventar desculpa. Para de ficar botando porém. Quem quer dá um jeito, quem não quer fica inventando desculpa. Quem não quer fica inventando justificativa. Se você quer milagre, se você quer resposta, se você quer porta aberta, se você quer ver o agir de Deus, levante-se e tome uma atitude. Levante-se e vá até Jesus. Dê um jeito. Faça alguma coisa. Agora percebam que, com exceção de Nazaré, por conta da incredulidade do povo, não houve lugar em que Jesus chegasse que milagres não acontecessem. Em todo lugar em que Jesus chegou, com exceção de Nazaré, teve milagre, teve cura, teve salvação. A Bíblia diz em João capítulo 11 que Jesus chegou em Betânia e lá ele ressuscitou Lázaro. A Bíblia diz em Lucas 17, 11 a 15 que Jesus chegou em Naim. E lá ele ressuscitou o filho de uma mulher que havia morrido. A Bíblia diz em Mateus 4, versículo 23 e 24, que quando Jesus desceu do monte, ele curou um leproso. A Bíblia diz em Mateus 8, versículos 1 a 4, que Jesus chegou na casa da sogra de Pedro. E quando Jesus chegou naquela casa e tocou na mão daquela mulher, a doença foi embora. A febre foi embora, a enfermidade foi embora. Não há lugar em que Jesus chegue que a doença permaneça. Aleluia. Não há lugar em que Jesus chega que a tristeza permaneça. Aleluia. A Bíblia vai dizer que certa feita Jesus chegou na casa de Jairo. A mulher, a filha daquele homem tinha morrido. E havia várias pessoas ali chorando a morte daquela menina. O povo estava chorando, pastor Edson. Só que quando Jesus chega na casa, ele diz o seguinte, ora, não chorem, a menina não está morta, mas dorme. E o texto diz que quando eles ouviram isso, eles riram. É isso mesmo. Como assim? Eles estavam chorando agora há pouco. Quando Jesus fala, eles deram risada? Por quê? Porque onde Jesus chega, a tristeza não fica. Onde Jesus chega, depressão não fica. Onde Jesus chega, descontentamento não fica. Onde Jesus chega, quem chora vai sorrir. Onde Jesus chega, o enfermo vai ser curado. Aleluia. Onde Jesus chega, o morto vai ressuscitar. Vai receber, onde Jesus chega, quem não tem sentido na vida, alcança sentido na sua vida. Jesus pode dar sentido à tua vida. Eu creio, Pai. Agora, para eu terminar, a terceira coisa que Jesus faz quando chega no templo é receber louvor e adoração. A terceira coisa que Jesus faz quando chega no templo é receber culto. Os versículos de número 15 a 16 vai dizer o seguinte, que as crianças, os meninos, clamavam no templo, Hosana ao filho de Davi. Eles estavam cultuando a Jesus. Elas estavam adorando a Jesus. Mas desde aquele tempo, existem pessoas dispostas a atrapalhar o culto. Ai, meu Deus. Desde aquele tempo, existem pessoas querendo nos impedir de entregar adoração àquele que merece a adoração. Tem culto que a gente está adorando, presbítero, pastor Edson,
Diácono Márcio. E tem gente falando, pra que isso? Precisa disso não. Pra que dar glória? Pra que bater palma? Pra que dizer aleluia? São atrapalhadores de adoração. São aqueles que impedem o culto ao Senhor. Mas Jesus vai calar a boca daqueles que querem te impedir de cultuar. Jesus vai calar a boca daqueles que querem te impedir de adorar. Jesus vai calar a boca daqueles que querem atrapalhar o seu culto. Não se deixe censurar por aqueles que não entendem a intimidade que você tem com Jesus. Não se deixe intimidar por aqueles que não entendem o seu culto. Porque a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas espirituais. Mas o espiritual tudo discerne e por ninguém é discernido. Então deixa falar, deixa fofocar, deixa dizer, deixa criticar, deixa tentar atrapalhar. É porque eles não entendem o espiritual. Eles não entendem, eles nem sequer são convertidos. Mas você sabe como é o trabalhar e o agir de Deus na tua vida. Então cultua. Cultua à vontade, adora a Deus à vontade, louva a Deus à vontade, dá glória à vontade, diga aleluia à vontade. Se tiver que falar em línguas, fala em línguas. Se tiver que sapatear, sapateia. Se tiver que profetizar, profetiza. Mas entrega o teu culto ao Senhor. Entrega o teu culto ao Senhor. Jesus vai chegar na casa. E quando Jesus chegar na casa, alguma coisa vai acontecer. Vai. Porque aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Glória a Deus. Meus amados, que Deus em Cristo vos abençoe. Eu agradeço a minha oportunidade. Foi até aqui que o Pai nos entregou. E eu espero que você seja abençoado, alimentado e enriquecido por esta palavra. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Fique com Deus. Amém. Amém? Deus abençoe, querido. Que bênção de palavra.